6h35, dando continuidade aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Os alunos do Bloco 2, da segunda série do ensino médio do Colégio Diocesano Sírio-Libanês, idealizaram um projeto de arrecadação de alimentos para aqueles que estão passando por insegurança alimentar, fator predominante no Brasil. O ponto de partida foi o projeto de leitura do livro Quarto de Despejo, que relata a vida árdua de inseguridade da Carolina Maria de Jesus. O detalhe é que foi criado um Instagram, o @Alimentando Carolinas, para atualizar os internautas sobre pontos de arrecadação de alimentos e informações relevantes nas postagens. Para explicar um pouco sobre esse projeto, que são duas turmas do Colégio Diocesano Sírio-Libanês, elas estão aí idealizando, inclusive numa temática que vai aí realmente de encontro à campanha da Fraternidade 2023, que trata sobre a fome no nosso Brasil. Nós vamos conversar agora com a professora Mara Rúbia e também com algumas alunas que integram o Bloco 2, da segunda série do ensino médio do Colégio Diocesano Sírio-Libanês, do projeto Alimentando Carolinas. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, obrigada, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Panorama. A gente está aqui hoje para apresentar o projeto e também para sensibilizar a comunidade acerca desse tema tão importante que é a fome. Esse projeto ele teve início com a leitura do livro, Quarto de Despejo, como o Marcos já mencionou anteriormente. Para além de sensibilizar acerca do projeto, é interessante também que a gente fale sobre o livro. O livro é um livro autobiográfico, de uma mulher, de uma brasileira, da Carolina Maria de Jesus, e ela escrevia um diário sobre a sua condição de mulher preta, favelada, que todos os dias ficava naquela dúvida se teria ou não o que comer, se teria ou não o que dar a seus filhos para comer, Ela é mãe de 3 filhos, mãe solo. Então, os meninos estão conhecendo essa história, porque nós estamos lendo, discutindo na sala de aula. E junto a essa ideia, o lançamento da campanha da fraternidade, a ideia de que o ano passado o Brasil voltou ao mapa da fome, isso é algo bastante preocupante, porque quando o Brasil volta ao mapa da fome da ONU, significa que mais pessoas estão passando no país por uma condição de insegurança alimentar. Então, a importância desse projeto, de trazer isso para a discussão, para o conhecimento dos alunos, uma coisa que eu faço sempre questão de comentar com os meus alunos do Colégio Diocesano, é que eles vivem numa condição privilegiada, mas que viver numa condição privilegiada não isenta eles de olhar para as pessoas que não estão naquela mesma condição. Então, a ideia é a consciência do privilégio. Eu estou numa condição privilegiada porque nunca me faltou alimento, todos os dias eu tenho que comer, café, almoço, janta, mas muitas pessoas não têm esse mesmo privilégio que eu tenho. Então, ajudar essas pessoas que precisam de ajuda é algo fundamental. E, no caso, você dividiu a sua turma em 2 blocos, é isso? Sim, nessa nova configuração do ensino médio, essa divisão de blocos por área do conhecimento, ela já está sendo feita aqui no CDS desde o ano passado, Isso faz parte da reforma do ensino médio. Então, nós temos 2 blocos, E aí, esses blocos, eles estão empenhados para fazer a arrecadação de alimentos. Ao fundo dessa questão, tem um lado competitivo aí para instigar essa arrecadação de alimentos, mas que o mais importante, de fato, é despertar nos alunos, na comunidade, nas famílias, essa consciência social. Tem muitas pessoas que não têm o que comer. E amanhã vamos, inclusive, receber o outro bloco também. Hoje a gente está aqui recebendo aqui a turma do Alimentando Carolinas, E amanhã nós iremos receber Alimentando a Consciência, Como é que foi essa escolha da Carolina e a Consciência? Foram eles que fizeram isso, A gente... eu dei uma nomenclatura geral para o projeto e aí trouxe as orientações, as datas, os prazos, e aí eles tiveram que me apresentar um projeto de ação, Eu quero que eles iam fazer,
E aí eles já escolheram, cada bloco teve a autonomia e a criatividade também de escolher o nome do seu próprio projeto. Eu sei que aluno adora nota, né? Então, com certeza. ponto, aliás, né? No final de tudo, quem arrecadar mais vai ganhar ponto, vai ganhar o quê? No final das contas, Marcos, os alunos, a equipe vencedora vai ganhar o privilégio de poder escolher se quer ou não produzir a redação final do bimestre, que é do Diotés. Vai ficar facultativo para eles, se eles vão querer produzir ou não o texto lá no final. Muitos deles vão produzir, ainda assim, porque eu sei que eles são tudo fominha por produzir redação, então toda hora no meu pé, já corrigiu a redação? Já corrigiu a redação, né? Eles adoram isso, mas ainda assim eles estão naquele espírito de competitividade, ao ponto de uma vez em outra dizer, minha gente, tenha calma, vamos devagar, né, nisso, mas eles são bem competitivos e isso é algo positivo, porque a gente vai conseguir, o engajamento deles vai conseguir, com certeza, alimentar mais pessoas. Uma coisa, Marcos, interessante também, que o fato de eu estar atuando nas duas condições de educação dentro do município de Caicó, por exemplo, eu trabalho aqui no CDS e trabalho também na ECAM. Então, eu sempre trago essa realidade para os meninos. E é muito comum lá na ECAM, por exemplo, a gente ter que se mobilizar para fazer cotas, para comprar alimento, para muitos alunos que não têm alimento. Então, algumas dessas cestas básicas, inclusive, que os alunos do CDS estão arrecadando, vão para alunos, meus alunos lá da ECAM, que passam por uma situação de insegurança alimentar. Então, são conectar realidades, né? A necessidade de conectar essas situações. Que legal. Vamos ouvir então agora aqui, começando com a Isabel Mariane, ela que é aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Cesano Sidoense. Isabel, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Como é que foi recebida a professora Mara esse desafio de idealizar esse projeto? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Bom, quando a gente recebeu essa notícia da professora Mara, foi meio que uma ideia de imediato que ela teve da cabeça dela, na hora que a gente estava fazendo os planejamentos, né? Porque antes de idealizar todo esse projeto da arrecadação, a professora já tinha orientado para a gente coletar realmente cestas básicas para ajudar toda essa comunidade que passa por insegurança alimentar. E depois, assim, ela pensou nesse projeto e nós de cara aceitamos, porque realmente ajudar as pessoas e, como ela disse, aceitar a nossa realidade, que a gente sempre tem o que comer e muitas pessoas não têm essa realidade, foi algo muito abrangente pra gente, porque a gente se colocou na posição de ajudar. Claro que tem toda a ideia da competição, né? Como sempre, somos jovens, competitivos, mas sempre a principal ideia é ajudar essas pessoas com insegurança alimentar e trazer elas, né, um pouco de sorriso, de alegria para as mesas, ao ver que elas podem ter o que comer e ver que tem pessoas querendo ajudar, porque sabemos que no nosso Brasil tem muitas pessoas que enxergam essa realidade, mas fecham os olhos diante disso e não ajudam, ou se ajudam por algo em troca, mas quando a gente viu que ela teve essa ideia, nós de cara abraçamos e estamos aqui, né, firme e forte, e graças a Deus conseguindo muito engajamento, e quanto mais engajamento, mais pessoas podem conhecer desse projeto maravilhoso que ela teve ideia e ajudar, né, as pessoas. Então foi sim uma ideia que a gente desde o início achou maravilhosa. E tá fácil conseguir convencer as pessoas a doar os alimentos? A gente, de acordo com a mídia, a gente mostrando a história da Carolina Maria de Jesus, porque é uma ideia temporal. Mesmo que ela tenha escrito isso há muitos anos atrás, é ainda assim uma realidade que prevalece nos dias de hoje. Então a gente vai mostrando, vai buscando sim a sensibilidade das pessoas, vendo que é uma realidade que até, como ela disse, presente dentro da nossa própria cidade. Então, buscar ajuda realmente, graças a Deus, está sendo muito fácil, porque as pessoas realmente estão se sensibilizando diante disso e também gostando bastante do projeto como a gente gostou. Ana Júlia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Como é que, e para você, como é que está aí a realização pessoal de participar de um projeto como esse? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, é muito importante poder estar fazendo esse projeto, porque eu acredito que só de ter esse tipo de informação que a gente está tendo, a gente já tem um privilégio enorme. Então, saber que de alguma forma a gente pode ajudar e que de alguma forma a gente vai estar ajudando essas pessoas me deixa muito feliz e realizada. E vocês distribuíram, no caso, pontos de coleta, não é isso? Isso, a gente distribuiu alguns pontos de coleta dentro da escola
e outros pontos de coleta fora da escola. Os pontos de coleta dentro da escola são localizados ali perto da recepção, perto da sala do bloco e perto da sala do cursinho. E os pontos de coleta externo, a gente está recebendo os alimentos na Nova Caicó Sorridente, que fica ali na Avenida Seridó. Também na Nova, que fica na Rua Tonheca Dantas. A Nova História, no caso, a academia? Isso. Na PR Multimarcas, que é ali pelo Penedo. No Supermercado Santa Rita. E no Gadelha Team, que é ali vizinho ao Liguizard. E quando as pessoas chegam nesses locais, tem uma caixa com adesivo? Isso. A gente tem caixas nesses lugares, onde as pessoas podem ir fazer a doação delas, contribuir com quanto elas quiserem de alimento, enfim. E, no caso, você até quando pode fazer a doação? A nossa doação, ela vai, já começou e se estende até o dia 11 de abril. Então, até o dia 11 de abril, isso. A gente pode fazer a doação nesses locais, Exatamente. não é isso? Qualquer tipo de alimento pode doar? Qualquer tipo de alimento não perecível. Ok, então. Maria Clara, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Nós ouvimos um pouco da percepção aí da Isabel, da Ana Júlia e da sua. Como é que é participar? Como é que está sendo participado de um projeto como esse? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É muito gratificante poder participar de um projeto desse que tem o intuito de ajudar muitas famílias da nossa cidade que estão passando por essa situação. Dentro do meu âmbito familiar, minha mãe sempre me incentivou bastante em questões desse tipo e sempre tentou me conscientizar. Então, ter também na escola uma professora como Mara e que também está sempre nos fazendo lembrar da nossa situação, que somos privilegiadas e que nós podemos usar dessa situação, dessa nossa posição para ajudar outras pessoas é muito importante. E é muito importante que outras pessoas também tenham essa visão, que consigam ajudar, que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas através de trazendo visibilidade para esse projeto, que a gente consiga ajudar mais famílias que estão nessa situação de insegurança alimentar, porque é uma situação difícil e a gente tem que ter consciência disso, né? Até o nome do nosso projeto Alimentando Carolina, né? Tem tudo a ver com isso. A Carolina passou por essa situação de fome e a gente quer ajudar cada vez mais pessoas que estão passando pela mesma situação ou situação semelhante à que ela passou. Claro que a causa principal do projeto ela é maravilhosa, que é ajudar as pessoas, mas também existe, como disse a própria professora, essa competitividade, né? Vocês estão competindo com outro grupo para ver quem arrecada mais alimentos, né? De vez em quando surge uma curiosidade de saber como é que está o outro grupo, né? De ter informações lá, como é que eles estão também. De vez em quando, mas de maneira geral a gente está tentando focar mais assim, tipo, no nosso projeto e cada um focar mais nas suas estratégias e, de certa forma, sempre se manter consciente que o importante é ajudar essas famílias, né? E apesar de qualquer competição, o importante mesmo é que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. Para quem está em casa nos ouvindo, dá para resumir um pouco quem foi ou quem é Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus foi uma moradora da favela do Canidé. Ela era catadora de papel e no livro dela, O Quarto Despejo, ela vai ser escrita em forma diário e ela vai contando sobre o seu dia a dia. A gente vai conhecendo ela melhor. Ela era mãe de 3 filhos e a gente vê vários momentos em que, logo no início do livro, ela fala sobre a questão dela querer comprar um sapato para a filha e não ter condição financeira para isso. Em vários momentos a gente também vê a questão do aniversário do próprio filho, que ela fala que só pode lhe dar parabéns, porque nem tem certeza se eles terão o que comer naquele dia. Então a gente vai conhecendo ao decorrer do livro toda essa trajetória dela e também vai conhecendo a realidade também da favela de uma maneira geral. Isabel, o que é que mudou na sua visão o que é que esse projeto tem contribuído para mudar um pouco a sua visão sobre o que você tinha de insegurança alimentar? A gente sabe que no nosso país muitas pessoas passam fome, mas quando você vê na prática, realmente você acaba tendo outra visão. O que é que mudou um pouco na sua concepção com relação a isso? Na verdade, Marcos, como Maria Clara disse, né, os meus pais também sempre foram muito idealizadores, né, dessa realidade que a gente vive, da questão do privilégio e também da questão que existe essas pessoas passando fome. Mas quando a gente se propôs a pesquisar, né, para mostrar às pessoas em relação ao projeto, elas veem a situação real do nosso país, nós próprios se assustamos, né, porque como a gente até mostra em um dos nossos vídeos, que graças a Deus viralizou muito pelas redes sociais, para as pessoas conhecerem a situação de fome do nosso país, é um número muito grande. A gente se assusta porque é um número
realmente muito grande. Então, foi uma fonte de abrir mais ainda a minha visão em relação à fome. Saber que ela existe e ver como ela realmente existe foi duas formas diferentes, porque a gente tá vendo como ela se abrange tanto em nosso país, que a gente às vezes busca ver mais as belezas do que ver a realidade. Claro que a gente tem que olhar para a beleza e ver o nosso país de como realmente é lindo, mas também temos que enfrentar a realidade. Então esse projeto está ajudando a gente a abrir mais ainda os nossos olhos, ver de realmente os números e mostrar, né, para as pessoas como realmente que muitas delas fecham os olhos diante disso, como eu já expliquei, que é uma situação que deve ser tratada urgentemente, que não é algo que a gente pode ficar adiando. Tem que ser tratada agora. E é isso. Foi uma forma de abrir mais ainda a minha visão diante da fome no Brasil. Que bacana, né? A gente ouvir realmente aí o que pensa a juventude, né? Deixa eu só pedir desculpas aqui, a Isabelle, né? E eu até agora chamando a mulher de Isabel, Tudo né? bem, Isabelle, tudo né? Isabelle e Mariana, que Geraldinho cortou aqui o I aqui, é Isabelle e Mariana, viu? Tá tudo bem. Ana Júlia, e para você, o que é que mudou aí na sua visão com relação à fome? O que é que você pensava antes e pensou e pensa agora depois do projeto? Marcos, como as meninas já falaram, minha família ela sempre me incentivou muito nisso, de que a gente pode ajudar, a gente está em posição de ajudar. Então, eu sempre tive conhecimento da realidade do nosso país. Só que, fazendo parte desse projeto, estudar a fundo essas coisas e ler o diário, me mostrou que essa situação ela vai muito além do que a gente consegue enxergar. E tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria da cegueira moral, de Zygmunt Bauman, onde ele fala que as pessoas elas fecham os olhos para problemáticas reais que acontecem todos os dias. E eu acho que é exatamente isso que acontece com o caso da fome no nosso país. Porque a gente sabe que é uma situação real, mas que muitas vezes as pessoas elas acabam negligenciando essa situação, elas fecham os olhos para essas coisas que acontecem. Então, poder fazer parte desse projeto me deixa extremamente feliz por saber, né, que eu vou poder ajudar as pessoas e eu vou poder fazer com que mais pessoas tomem consciência da realidade do nosso país. E você, Maria Clara, o que é que mudou na sua visão sobre a fome depois que você realmente conheceu um pouco do livro, da história da Carolina e está participando desse projeto? Acho que como as meninas já falaram bastante, né, também, a visão que eu tinha foi se ampliando cada vez mais. Porque quando a gente vai fazendo, né, todas essas pesquisas, vai lendo o livro, a gente vai tendo noção que talvez essa problemática ela é maior do que a gente poderia imaginar. Que é uma coisa que é recorrente, que está sempre acontecendo. Então, por exemplo, esse livro, apesar de um livro que já foi escrito há muito tempo, a gente vê que ainda é uma coisa tão presente na sociedade, que ainda está acontecendo e, tipo, isso me fez pensar bastante sobre que é uma problemática, como a Ana Júlia falou, que as pessoas deixam de lado muitas vezes. Acham que já foi resolvida, mas não foi. Ainda está presente na sociedade pessoas que passam fome, que vivem nessa situação de insegurança alimentar. Ok, professora Mara, né, e inverter um pouco agora aqui a pergunta, como é que você se sente abrindo a mente aí dessas jovens que pensam, né, que colocam as suas opiniões sobre um tema tão desafiador que é a fome, né? Eu tô aqui encantada, né, ouvindo as meninas se posicionarem com relação a isso, e eu acho que, na verdade, o intuito da educação precisa ser esse, né, o intuito transformador. Tem uma ideia de leitura que eu acho muito importante. Eu acho que inclusive, eu aplico muito à minha vida, que é quando você faz a leitura de um livro, se ao final você continuar sendo a mesma pessoa que você era antes de iniciar aquela leitura de nada lhe serviu, né? O poder de transformação da leitura. Então, ouvir as meninas falando sobre isso, conhecendo a história da Carolina e tendo todo esse discurso aqui, me deixa muito feliz, orgulhosa, assim. Quero agradecer, como a Beli falou, né? Eu acho que foi na quinta-feira, a posterior ao carnaval, né? Na quarta-feira eu fui para a missa e teve o lançamento da campanha da fraternidade. Eu estava na sala de aula, né? A proposta da leitura do livro já tinha sido repassada. De gente, vamos fazer um projeto para arrecadação de alimentos, para a gente não só conhecer a situação da fome, mas também agir, né? Inclusive o nome geral do projeto que eu passei para as meninas foi justamente isso, né? Conhecimento e ação. Então, a ideia de conhecer a história
história da Carolina, como as meninas falaram, é uma história, a história da Carolina, ela escreveu o diário dela de 55 a 58, né? Então, já há muito tempo, mas a gente continua enfrentando a mesma situação ainda. Então, eu fico muito feliz, né, com essa ideia que as meninas apresentam à consciência. Eu acho que o discurso delas deixa bem claro que a arrecadação de alimentos aqui não é algo vazio, não é pela competitividade, mas é sim pela consciência social, de pensar fora da bolha, né, do privilégio, de entender que há realidade, que ela existe, que eu preciso interferir de alguma forma. Ok, parabéns, professora, pela ideia, né? Parabéns às meninas também. Nós não temos só vocês, temos mais outras meninas e meninos também que participam do grupo, né? E também parabenizar também aqui o bloco 1, não é isso? Que é o 1 e o 2, né? 1 e o 2, A outra é... Esse aqui é o 2. É o 2 e o outro é o 1, né? É o 1, isso. É que o eles vão vir amanhã, né? E eu acho que no final de tudo, o que menos importa é quem vai vencer o projeto e vai vencer a competição, né? Porque realmente a ideia é maravilhosa. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade, professora. Eu quero pedir um engajamento, né, de toda a população caicoense. As meninas já falaram sobre os pontos de arrecadação, mas a gente está disponível também para atender vocês lá no Instagram. Às vezes uma pessoa fala, outra pessoa fala comigo, eu já vou encaminhando para os meus, entre em contato que essa pessoa quer ajudar, entre em contato que essa pessoa quer ajudar. Então, se engajar com relação a isso é muito importante. Então, às vezes você vai lá no supermercado, compra um quilo de alimento, deixa num ponto, como as meninas falam, vai na academia, vai para academia, leva um alimento, deixa lá, né, que esses alimentos eles serão de fato destinados a pessoas que estão realmente precisando. Ok, Clara, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu só queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui divulgando ainda mais nosso projeto, né, para que mais famílias sejam ajudadas. E como Mara falou, para pedir a conscientização de toda a população e que elas ajudem de alguma forma nosso projeto. Você tá indo na academia, o pessoal que vai lá pra dele, passa ali perto no Lizarbe, ali pertinho, compra alimento, já deixa lá. Então, para que a gente consiga ajudar mais pessoas através desse projeto. E o outro bloco também tem alguns outros pontos de coleta. A própria escola, se quiserem me deixar alimento no CDS, podem me deixar. Nós temos caixa na escola, onde esses alimentos serão colocados. E é isso. Isabelle, Mariane, obrigado pela sua participação. Que mensagem você deixa agora para quem está em casa nos ouvindo? Eu que agradeço, né, pelo convite. E a mensagem que eu quero dar é, como a Maria Clara disse, né, ajudem a gente a engajar esse projeto, ajudem a gente na doação, porque quanto mais doações forem disponibilizadas, mais pessoas serão alimentadas, né, que é o real intuito de todo esse projeto, levar comida às pessoas para que elas possam desfrutar da alegria de ver que tem algo para comer e ter segurança naquele dia e em mais outro dia. E mesmo que se um dia, quando essa competição se encerrar, que as pessoas não venham parar de doar esses alimentos, né? Que elas venham permanecer com essa consciência e, como é uma das frases principais do nosso projeto, né? Um ato consciente e a fome é cessada, né? Então, a gente tem que todo dia lutar por isso e vamos sempre continuar. Não é porque um dia isso pode parar que a gente tem que parar de continuar doando, de continuar ajudando, porque isso é algo contínuo. Não é quando um projeto para que tudo para. A fome não vai cessar por isso, mas a gente vai estar ajudando a diminuir esses casos. Ana Júlia, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto para ainda mais pessoas. E eu espero que essas pessoas, elas como um todo, tomem consciência e possam nos ajudar nessa missão de alimentar pessoas. Como a Isabelle disse, um ato consciente, a fome ela é combatida. A gente espera poder ajudar o maior número de famílias possíveis aqui na nossa cidade. Então, a gente conta com a colaboração de todo mundo para que isso seja possível. Ok, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa hoje, Alimentando Carolinas. Inclusive, quem quiser seguir aí nas redes sociais, no Instagram, @AlimentandoCarolinas, né? Sei lá, vai ter todas as informações e detalhes sobre esse projeto maravilhoso que o CDS está realizando para tentar diminuir um pouco, pelo menos reduzir um pouco a insegurança alimentar de muitas famílias que nos escutam nesse momento. Eu volto já já com mais informações.